Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje recebemos mais uma vez e com muito gosto Joana Cavalganti. Joana Cavalganti já foi nossa entrevistada aqui no Encontro com Artes e como é uma mulher das artes e da escrita sobretudo e que não para de escrever, em tão pouco tempo desde que fizemos a última entrevista, nós temos aqui um conjunto de livros que iremos durante estes 40, 50 minutos apresentar-vos. Olá, Joana, bem-vinda mais uma vez. Olá, Joana, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, não é? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Fico sempre feliz, não é, de poder estar na Rádio Metropolitana. Nós é que temos que agradecer. Pois bem, Joana, nós estivemos em entrevista em 2019. Ou talvez já em 2020, já estou até tenho aqui um bocadinho de dúvida, mas desde lá até ao presente, tu tens aqui um conjunto de edições lançadas para o mercado. A Joana é escritora, a Joana é professora, entre outras versões da mulher Joana em que ela se entrega. Mas a entrevista vai ser vocacionada para estes últimos livros que ela lançou, porque se nós formos buscar todos os livros que a Joana tem publicados no mercado, nós teríamos aqui 2 ou 3 ou 4 ou 5 horas de entrevista. E por isso é que vamos então concentrar, ou vamos balizar aqui o tempo entre 2019 e 2021. 2021 não é erro, porque estamos em fevereiro sim, mas já agora em 2021 a Joana tem um livro que acabou mesmo de sair e por isso também é uma honra podê-la ter aqui, ainda num livro que oficialmente não está apresentado, mas vai ser aqui apresentado em primeira mão no Encontro com Artes. Mas vamos começar com 2019, em que nós temos aqui um livro muito interessante que é A Casa. A casa, Joana, fala-nos um bocadinho desta casa, é a tua, é a minha, é a nossa, que casa é esta? Juca, para mim também é uma honra poder falar dos livros aqui no teu programa, não é? É sempre uma alegria, sobretudo porque as entrevistas são muito conduzidas nesse sentido da gente poder falar com algum tempo, né, do trabalho de escrita. A Casa é um livro que eu tenho um carinho muito grande, que foi lançado pelo selo editorial A Casa Tico Nolan, e onde eu participo e com o gênero poético, não é? E uma outra autora, a Márcia Meira Bastos, com a prosa poética, e outros autores com ensaios, não é? Na perspectiva daquilo que é a casa, dentro do ponto de vista da psicanálise, da pedagogia, da sociologia, enfim, várias outras visões Temos aqui acerca da casa. exato, era isso que eu ia dizer, outras áreas foram convocadas aqui Isso, neste livro e reunidas neste livro, e é. poderão ser um apoio então para outras áreas. Sim, sim, porque eu comecei a escrever o livro sozinha, não é? Então, foi mesmo um livro escrito sozinha, porque em solidão completa, e muitas horas de dedicação e, enfim. E escrevi poesias. Eu comecei a escrever poesias e depois eu dei conta que todos aqueles poemas tinham o fio condutor que era a casa. Todos eles falavam da casa, não é? Falavam de uma parte da casa, falavam da cozinha, falava daquilo que acontecia na casa, da infância, memórias, não é? Memórias acerca de uma casa poética. Temos E aqui depois eu comecei a perceber. algo que é biográfico, Joana? Será que temos aí algumas partes da tua escrita que é Joana, a outra Joana que ninguém conhece? É assim, Joana, todos os livros que a gente escreve, não é, tem algo de biográfico, porque a escrita parte daí, não é, desse fundo real, de uma memória, de alguma coisa que despoleta aquele processo criativo, não é? Então não diria que não tem nada de mim ali, tem, não é? Mas eu diria também que é uma casa que termina por se universalizar. Aliás, o prefaciador do livro, que é um acadêmico, é, que também é escritor, que é o Alfredo Antunes, é um português de Vila do Conde e que vive no Brasil há muitos anos e agora ele já está reformado, não é? Mas dava aulas
na Universidade Federal. E é da Academia de Letras, enfim, é uma pessoa com muito nome, não é, na área da literatura. E o Alfredo diz isso da minha poesia, não é, que é uma poesia que apela muito para esse sentido do universal. Então, tu começaste a falar, né, de quem é essa casa, não é? Então, essa casa é minha, essa casa é... Eu diria que essa casa é de todos nós, é a minha casa. Então, o leitor, quando lê, aliás, eu tive o retorno, né, de muitos leitores e que dizem que se emocionaram em um determinado poema exatamente porque lembraram da sua casa de infância e que até fecharam os olhos e viveram aquele processo, né? Então, eu diria que essa casa é de todos nós e tem, claro que tem muito de memórias, não é? E memórias também ficcionadas, que a memória também é sempre ficcionada, não é? Mas tem muito dessa memória ficcionada, dessa memória de infância, Estavas desses momentos de partilha. a dizer, Joana, que começaste a escrever sozinha e depois é que vieram outras Sim, pessoas. O que é que te levou pois. a meio do Ainda processo? bem que me lembra, Jonas, não A ia embora. meio, Depois eu comecei a achar, uma casa nunca se faz sozinha, não é? Ela tem vários cômodos, pode ter vários cômodos, não é? Pode ter várias perspectivas. E foi aí que me veio a ideia de convidar uma escritora amiga minha para partilhar da minha casa, não é? Para fazer com que a minha casa fosse partilhada. E ela escreveu então textos de prosa poética que também apela para essa memória, não é, do que é uma casa. E eu disse, olha, então somos duas pessoas que estamos a receber, somos anfitriãs. Vamos convidar outros autores para colocar o seu olhar, a sua perspectiva. Então convidei o Maurício Manzo, que é ilustrador, mas também escreve alguma coisa, e ele escreveu um poema muito gráfico sobre a casa, não é, que ele chama de Árvore. E convidei o Alexandre Machado, que tem um poema ali, que é um poema que eu diria muito erótico, é quase uma banda desenhada, não é? Mais de uma cena de um voyeur, enfim. E eu relutei muito para que o texto entrasse, não é? Mas eu também pensei na liberdade literária, não é? O autor tem liberdade de criação, não é? E literária para dizer aquilo que é a sua história. E é um texto muito interessante que conta a história, não é, de um voyeur, de um adolescente que olha outra casa e na outra casa há uma cena, não é? De uma rapariga com um rapaz. E ele ali narra, não é, esse encontro. São os não ditos da casa, não é? E quantos não ditos existem também nas nossas casas. Coisas que não são ditas no cotidiano, coisas que não são vistas, que não são olhadas, mas que elas existem, estão presentes. E aí, nesse sentido, eu achei que o texto era interessante de estar no livro. Para além dele, a Luana Freire tem também um texto muito interessante que fala sobre o tempo da casa, não é? A casa mãe. É um texto lindo, muito sensível. E tem outros autores que escrevem poesia que entram, não é, nesse, vamos dizer assim, no sarau. Não é? A casa então está dividida para se apresentar num sarau. E o final do sarau, aliás, antes do final do sarau, são apresentados textos de ensaio. Então, qual é a visão que a psicanálise tem da casa? É um texto lindíssimo do João Alberto de Carvalho, que é um psicanalista, e é lindíssimo mesmo o texto dele sobre a casa enquanto lugar de amparo. Ele fala do desamparo, que é uma questão da psicanálise, não é? E que Freud também tem um texto lindíssimo sobre o desamparo existencial. Então, ele vai falar desse desamparo e do lugar que é a casa enquanto amparo. É muito bonito. Depois temos o olhar da Kátia Lubambo, que é uma socióloga brasileira muito interessante, que fez mesmo pesquisa no terreno para perguntar às pessoas o que é que significava casa. E essas pessoas responderem, e as perguntas são, as respostas, não é? Vão dar sempre no mesmo ponto. A casa é o lugar de refúgio, é o abrigo, é a intimidade, é o lugar onde eu estou bem, eu estou confortável, seja pequeno, seja grande, seja rica, seja pobre. A casa é o meu lugar de pertença. E depois vem um texto
de uma terapeuta, que é a Conceição Cavalcante, que é minha irmã, e que trabalha muito com terapia familiar e constelação familiar, e vai falar da casa enquanto espaço de intimidade, de refúgio, não é? E de família e de amparo também. E vem outros textos, não é? Que falam da Rosa Lima, que é uma portuguesa que trabalha com educação especial e, sobretudo, na área da linguagem. Então, ela fala da casa sonora, dos sons da casa, que a gente esquece de falar disso, mas uma casa é cheia de sons, de ruídos, não é? Enfim, é muito interessante o texto da Rosa. Para além disso, temos um prefácio do José Balesteiros, não é? Que é o editor da Calandraca, que me ofereceu, eu digo que é um presente, porque ele ofereceu a primeira porta da casa, não é? Digamos assim. A segunda porta foi do Alfredo e a primeira foi do José Balesteiros, que fez um prefácio lindíssimo sobre os vários textos. E assim nasceu a casa, não é? Com essas mãos todas Assim, conseguiste que a esqueci casa de fosse dizer construída. que no final abre-se uma grande janela, Juca, desse texto que é a casa, do livro que é a casa, e são apresentadas fotografias de fotógrafos premiados no Brasil e aqui também, né? Porque temos aqui o Walter, que nos presenteou com um conjunto de postais que vem junto com o livro. Janelas e portas do Porto, passagens, ruas, são postais muito interessantes. E escadas, enfim, ele diz que ele é um gatuno, não é de rua, ou seja, ele pega pedacinhos do Porto e fotografa. Ele não é um fotógrafo profissional como os outros, Ou mas seja, ele é quem adquirir o livro também traz um conjunto de postais, é isso? Sim, exato. Quem adquiriu o livro também tem o conjunto de postais. Acho que são 5 postais. E depois tem fotografias de casas diversas, não é? Casas diversas capturadas pelo olhar de fotógrafos que são bastante conhecidos e premiados. Também é uma outra Então, fecha-se a forma, janela é uma outra ou forma de abre-se. nos mostrar as casas, não é? Através da É fotografia. outro olhar. Outro olhar. Entretanto, Joana, nós temos aqui 2 livros para a infância, não é? A seguir a este, surge aqui. Então, vais-me ajudar a dizer a palavra, porque eu vou-me enganar, que é o Ticonolá. Não enganou nada, é isso mesmo, Juca. Nem vou, porque a segunda sai mal. E os sapatos da Amarati. Amarati. Estes dois livros para a infância, o que é que representam? O que é que fala cada um deles? Que histórias são? O Ticondolan, certo. O Ticondolan, Ticondolan é uma palavra hebraica, não é? Que significa recuperação do mundo. Reparar, recuperar, reconstruir aquilo que precisa ser, que partiu-se, não é, do universo e precisa ser reconstruído. Então, o Tikkun Olam, das cavernas e nos lugares mais recônditos, nas janelas, não é? Ele se espalha pelo mundo, de reconstrução, de recuperação e de esperança. Ou seja, tem muita coisa no mundo, não é? No mundo de fora e no mundo em mim, que precisa ser recuperado, reconstruído, restaurado. Mas a janela também que se abre, não é? E a mensagem que se deixa para o leitor é em dia de chuva, de tempestade ou de sol, se abrir essa janela. Estavas a dizer o que estava a acontecer agora, passado em 2021, já estavas Pois, olha, e é interessante que o da casa também, não é? Foi na casa, eu acho que a gente nunca viveu essa tão grandiosamente essa dimensão de viver a casa, não é? A cozinha. E o Tikundolan termina por ser também uma prosa poética de esperança, não é? O Tikkun Olam, ele
ele trabalha com esse elemento da liberdade, da esperança e da recuperação de mim mesmo, mas também do mundo, do outro. Então, é um texto que é um texto poético, né? Então, apesar Que de eu ser gosto muito e que um conto foi infantil, publicado pela Miguelin. acaba por ser também um infanto-juvenil e por aí adiante, não é? Porque acaba todas as histórias para crianças acabam por ser E histórias para adultos, não é? Mas da maneira que tu estás a descrever esse, também o sim, sim. Quando é um texto de literatura, ele tem de servir para toda a gente, não é? Uhum. Então, ele está catalogado como infantil, mas ele é um texto que é muito bem aceito pelos adultos, até porque eu tenho recebido eu ainda não tenho livro aqui em Portugal, né? Porque quando ele vinha para cá, aconteceu o primeiro fechamento, o primeiro isolamento decorrido da pandemia, e aí já não dava tempo para fazer lançamento. O da casa eu lancei em Portugal em 2 momentos, mas o Ticondelan não. Eu fiz um lançamento no Brasil, vim para cá para lançar aqui e já não pude porque e também não valia a pena, não é? Vi se a gente não ia ter lançamento, enfim. Poderia ter tido o lançamento depois que aconteceram os lançamentos mais virtuais, mas também viria em pouca quantidade o Ticondelan, mas ainda vem. O livro, eu tenho recebido muitas respostas, inclusive de um psicólogo que trabalha na rede pública do estado de Minas, e Uhum. que ele usou amplamente o Ticondelan para trabalhar em terapia de grupos com idosos. E ele me escreveu vários e-mails, né, dando retorno do que tinha sido o trabalho naquele contexto e agradecer, pronto, agradecer pelo texto, não é ser um texto de alguma forma curativo, Ótimo. não é? De alguma forma curativo. Eu acho que a palavra tem sempre essa dimensão de cura, não é? Sim. E os sapatos da Os Sapatos de Amarati é um texto que eu tenho muitíssimo carinho, porque foi um texto que eu fui escrevendo aos bocadinhos, digamos assim, mas a história é uma história que eu acho que é uma história atemporal, porque fala da diferença, fala da injustiça social, não é? Fala da violência também, da violência social, porque a personagem central, que é a Mariquinha, ela é órfã e é criada ela é educada, não é, pela sua avó, que é uma mulher muito pobre, que faz doces e que se sustenta e sustenta a sua neta com aquilo que faz, mas com uma generosidade infinita, né? Então a Mariquinha, ela tem essa dimensão. Para mim o livro tem uma dimensão muito forte do social, e entrou numa coleção chamada Travessias, que foi, não sei se já foi distribuído em Cabo Verde, mas que tinha um propósito, não é? Tinha um projeto. São 4 livros, não, são 4 livros na coleção: Os Sapatos de Amarati, Para se ler o mundo, não, Os Sapatos de Amarati, Olha o Mundo, que são textos fantásticos para criança, e um texto poético escrito pelo Sandro Saião, o outro é da Luana Freire, e um livro para o professor ou para o mediador de leitura, para trabalhar essa questão da formação de leitores, porque o projeto, né, foi financiado pela ABC, pelo Itamaraty do Brasil, e com o objetivo de trabalhar a perspectiva da formação de leitores em Cabo Verde. Então foi um convênio, não é, um protocolo realizado entre a Fundação Joaquim Nabuco, que é uma fundação de arte e cultura e educação, o Itamaraty e a Biblioteca Nacional de Cabo Verde e o Ministério da Educação e Cultura de Cabo Verde. Então a coleção foi feita para Cabo Verde, embora também tenha sido distribuída no Brasil, para a rede pública e para as pessoas que quiseram, que desejassem, não é, ter acesso. Então, os Sapatos de Amarati, eu cheguei a ler, eu fui dar formação em Cabo Verde, passei lá 15 dias e depois mais 15, dando formação para professores, mediadores de leitura, bibliotecários, agentes comunitários, de como utilizar o texto literário. E um dos textos foi Os Sapatos de Amarati.
E eu lembro muito, acho que não vou esquecer, não é, desse momento no qual na formação tinha um rapaz, professor, e sempre muito sério, muito circunspecto, digamos assim, uma pessoa um pouco distante, não é? E entretanto, quando eu li a história dos sapatos de Amarati, que concluí, não é, que fechei com a última frase, ele estava muito emocionado. E quando eu abri para que as pessoas, não é, interpretassem ou reinterpretassem o texto, ou falassem daquilo que tinham sentido com o texto, o que é que eles achavam, ele disse para mim, ele foi o primeiro a levantar, né, a pôr o dedo no ar e a dizer: professora, eu quero falar. Uhum. E eu quero dizer que essa história é minha. E ficou muito emocionado, né? Chorou bastante. E ele disse: eu fui esse menino que não tinha sapatos. Que na verdade a personagem, tudo os sapatos de Amarati é por isso. Porque a Amarati é um nome inventado, ficcionado, não é? Mas que vai dar no sentido de amar o outro, mas que no fundo, Amarati é um lugar, é uma vila. Está ali cravada no meio da serra e a Mariquinha vive ali. E pronto, acho que posso contar, não é? O final vai ser lançado aqui também, mas a Mariquinha depois tem a missão de sair pelo mundo distribuindo a palavra, não é? A palavra de, de esperança também, não é? E de liberdade e, sobretudo, de autonomia e de poder, não é? Todos nós podemos ser, com todas as nossas diferenças. E a grande questão do texto é a voz de Mariquinha. Então, Mariquinha tem uma voz que ela é muito pequenina, muito magrinha, mas ela tem uma voz que é uma voz de poder. Ela sabe qual é o lugar dela no mundo. Ela não tem sapatos, é verdade, ela não tem, mas ela tem a voz. E é isso que ela leva para a praça, para as ruas, para fora de casa e sai espalhando lírios da paz pelo mundo, porque ela e a avó semeiam, até que a avó então, também tem um objeto mágico, que é um objeto que pertence à avó, né? E que depois passa a pertencer à Mariquinha, e, e esse objeto vai com ela para o mundo. E tem a questão dos sapatos, que é talvez aquilo que vai despoletar a trama toda, não é? A Mariquinha não tem sapatos e deseja ter Ter. sapatos. Tudo que ela queria na vida era ter uns sapatos pretos e de verniz, como as meninas da cidade. Ela mora mais para o campo, não é? E embora seja muito perto, e ela vai para a escola e a imagem, inclusive, é lindíssima, essa imagem do texto, é um texto ilustrado, ilustrado pelo Maurício Manzo. A Mariquinha é a única que está na escola de sandálias que antigamente se chamavam, acho que socas, Sim. que são uns tamanquinhos umas sandálias de madeira e couro, não é? E as outras meninas tinham sapatos. E o desejo de Mariquinha era ter sapato. Então ela vai juntando ali tudo que a avó consegue dar, não é? E coloca dentro de uma caixinha que é para no final do ano, durante a quermesse de Natal, elas irem à cidade comprar os sapatos de verniz. Pronto. E aí tem o leitor se surpreende muito. É um texto que me questionam bastante, não é? Durante o lançamento, quem fez a mediação me perguntou, não é, se eu achava que era necessário, de fato, a Mariquinha ter passado por aquilo, e eu respondi que sim, não é? Para que a criança também, de alguma forma, compreendesse aquela outra realidade, que é a realidade de Mariquinha. Nem todas as crianças no mundo têm sapatos de verniz, E têm há bonecas de louça ou as Barbies, não os é? sapatos. Ela... Exato. É. A grande trama está aí na questão dos sapatos. Mariquinha consegue ter os sapatos ou não consegue? Pronto. E algumas pessoas choram muito aí nessa passagem dos sapatos de Mariquinha. Eu própria chorei quando reli o livro já impresso, porque tem algum impacto, não é? Mas é uma história que pode trabalhar vários aspectos, não é? Da vida com a criança, não é? Aspectos da dor
e do amor. A avó de Mariquinha era muito pobre, mas era uma mulher com muito amor por aquela neta e pelo que fazia também. E Mariquinha também tem muito amor, não é? Por todas as coisas, por todos os seres. Entretanto, ela é discriminada por conta da sua classe social, não é? Sobretudo por isso, e, e por não ter sapatos. Ela sofre bullying em praça pública, não é? Mas ela responde graças a uma professora. Ela tem ali uma professora fantástica que realmente diz: não, Mariquinha, não é? Ergue-te, e então ela se coloca em pontas de pé, em bicos de pé, ergue-te e diz o que tu tens para dizer. E então ela faz um discurso. Ela faz um belo discurso em favor dela própria, mas também em favor daqueles que não têm acesso à educação, ao alimento, ao brincar, que não têm acesso, não é? Aos bens essenciais. Então, eu acho que é um texto forte nesse sentido, né? Que se pode trabalhar muito aspectos da educação intercultural com as crianças, Sim. da aceitação do outro, da violência. Sim, e acaba por ser uma temática muito atual e que podemos trabalhá-la com qualquer idade e qualquer nível de ensino, não é? Sim, sim. É. Eu, quando construí a personagem da professora, eu, na realidade, não tinha essa intencionalidade, não é? A professora surgiu porque ela incentivava a Mariquinha a ler poesias. Mariquinha não tinha sapatos, mas era quem tinha o poder da palavra, não é? Então, ela lia como nenhuma outra menina, nem a filha do prefeito, que é o presidente da Câmara, não é? Então, ela lia melhor do que todas as crianças, e isso gerava um pouco de desconforto, porque aquela menina que não tem sapatos, ela que vai se apresentar na festa do colégio para o senhor presidente da Câmara, pronto, por aí. É uma história que eu gosto muito, porque eu acho que tem muitas dimensões. E acho que fica aqui Tem um muitas pouco dimensões para a gente poder. e curiosidade de depois podermos ler estes sapatos que todos nós conhecemos alguém com Sim, eu não contei, né, qual é. Eu não sei se a Mariquinha. Mariquinha. Desculpa, Joana, não perceber o que é que disseste. Se a Mariquinha. Sim, eu não falei dos sapatos, que essa cena dos sapatos é a que desencadeia tudo, praticamente, no texto, né? Sim. Deixo como surpresa. Para quem lê o livro vai ser lançado aqui, Ok. mas deixo como surpresa. Vamos ficar à espera de saber desse lançamento. Entretanto, temos aqui travessias para ensinar a ler o mundo. As Travessias é um livro destinado mesmo à reflexão e à formação de mediadores de leitura, Ok. quer em contexto de biblioteca, de sala de aula ou em comunidade, não é? Aqui um bom Ele foi instrumento de escrito, trabalho. é um instrumento de trabalho, é para que o professor reflita, não é? O ensinar a ler não é somente o unir palavras, não é? E decifrar um código, vai muito mais além. Por isso que é Travessias para se ensinar a ler o mundo. E ali, então, tem textos de reflexão, que são textos teóricos mesmo, que é a literatura infanto-juvenil, não é? Como formar leitores, o que é necessário para se formar leitores, quais são os contextos, quais são os instrumentos, como se utilizar também o livro de literatura para a formação de leitores. E tem várias reflexões, a questão da educação intercultural também, aliada, né, e articulada com o livro de literatura, e depois, então, um conjunto de atividades a partir dos livros. Okay. Então, os sapatos de Amarati, por exemplo, tem mais de 10 atividades que o professor pode, de alguma forma, orientar-se, não é? Não significa dizer que vai seguir uma receita, mas vai adaptar ao seu contexto. Tem ali as Isso. suas sugestões. Ok, acho que é então um livro muito interessante para qualquer E o professor. outro livro, desculpe, Joana, e o outro livro da coleção, que esse também vem para Portugal, que é Olha o Mundo, é um livro espetacular. Vem com 4 histórias destinadas a crianças, não é? E que aborda ali com muita sensibilidade temas que muitas vezes
as mães, não é, e os pais têm dificuldade, mesmo o professor tem dificuldade de explicar à criança, não é? Então fala de coisas ali muito profundas e às vezes que se constitui até numa dor do ponto de vista da criança, não é, que ela não sabe verbalizar. Além de tudo, a curiosidade, não é, que a criança tem acerca do mundo e que coloca como é que as crianças nascem. Esse texto é delicioso e a autora ali consegue, com primazia, tocar na questão de como é que as crianças nascem, com delicadeza e com verdade, e apresentar para a criança, não é, como é que as crianças não é uma cegonha, não é, não é uma cegonha. São textos muito interessantes. Depois, temos ali no final de 2020, mesmo no final, A Cara Amiga. Sim. E então, pronto, Cara Amiga. O Cara Amiga é um livro que eu também escrevo com a autora Márcia Bastos. Acho que a gente teve uma experiência muito positiva no livro A Casa. E daí, quando terminamos o livro A Casa, que foi um livro muito intenso e que deu muito trabalho mesmo, que reuniu todas aquelas pessoas com projeto, enfim, foi complicado. Eu sou uma autora que, quando escrevo, gosto de me distanciar. Não é? O livro sai, da hora que ele vai para a editora, ele vai para a editora e segue o destino dele. Eu já procuro não sou um autor que procure saber qual o destino que ele seguiu, não é? Ou quem leu o texto ou quem não leu. Vou dando sempre respostas para as pessoas que me procuram, mas eu procuro algum distanciamento também do texto, que é para poder entrar no outro, não é? Para poder já estar a trabalhar em outro projeto editorial. Mas a Márcia insistia muito, não é, de escrever um livro de cartas. Eu resisti um bocado e me arrependo de ter resistido tanto, por conta de questões que têm a ver mesmo com o tempo. Eu tinha terminado de escrever A Casa, já estava a escrever Frida, que ainda não foi lançado. Frida escreve poesia, é um texto também para criança, e eu estava já na escrita de Frida, e não queria misturar, não é, as coisas. Entretanto, a Márcia, ainda bem que ela insistiu, porque eu terminei por gostar imenso de escrever O Cara Amiga. Foi um livro que me deu muito prazer. Não é? Então, depois que eu comecei, eu tive alguma dificuldade no início para responder as cartas da minha cara amiga, não é? Porque ainda não havia construído uma personagem. Depois que eu construí a personagem, que é a Lore, a minha personagem é Lore, e a dela é Marion. Então, ficou muito mais fácil, porque eu não escrevi para a minha amiga, não é? Márcia Bastos, escritora. Eu escrevi para Marion. E foi engraçado que quando ela recebeu o meu texto, então já tinha uma personagem, que era a personagem dela, que seria Marion, e já assinei como Lore. Não assinei... E aí foi fácil construir todos aqueles textos em resposta às cartas, não é? Que Marion enviava a Lore. E Lore respondia a Marion, e assim nós tecíamos, não é, digamos assim, um livro epistolar, um livro de cartas, onde duas amigas se confessam e vivem várias dimensões, não é, desde pequenas coisas do cotidiano, como tirar um bolo do forno, regar uma planta, uma flor, aos seus dramas existenciais, não é? A questão do feminino é muito abordado no livro, a questão da violência, a questão da invisibilidade, a questão da velhice, a questão da pandemia, por exemplo. Nós, quando começamos o livro, ainda não estava no período da pandemia, mas é um outro livro, não é, que aponta para a pandemia, porque é um livro de cartas, ou seja, de correspondência à distância. E muito na ideia de relembrar aquela nossa primeira grande emoção ao receber uma carta, não é? E uma tradição que está tão esquecida também. E esquecida, exato. Porque hoje a gente manda mensagens, não é, pelas redes sociais, textos pequeninos, mas não é uma carta que chega no envelope com selo, não é? É uma efervescência diferente, eu diria. E a tentativa de resgatar, não é, esse hábito, não é que a gente vai dizer às pessoas para não utilizarem as redes sociais, não, é poder utilizar tudo, não é? E de vez em quando, quem sabe,
mandar uma carta a um caro, uma cara amiga ou alguém que está distante, falando, narrando, são narrativas, na realidade, do cotidiano daquelas duas mulheres, não é, que têm as suas vidas e que são pessoas que sofrem e que amam, mas que têm sonhos também e desejos. Então, o Cara Amiga é um livro que aborda muitos temas. E depois surgiu a ideia de fazermos uma ciranda de... Também foi um livro que nós fomos escrevendo e, no final, eu escrevi para o leitor. Não é? Então, convoco os leitores que quiserem entrar na ciranda de cartas, uma construção da Márcia, na ciranda de cartas, qualquer leitor que queira enviar cartas para Lore ou para Marion, e essas cartas serão respondidas e entrarão num novo livro, que será o segundo livro do Cara Amiga, uma segunda, não é? Outro projeto. Vai haver um segundo. Uma itinerância de cartas. Além de tudo, nós convidamos algumas autoras para entrar, não é, no livro Cara Amiga. E já respondendo uma das cartas, ou de Marion ou de Lore. Então, entrou a própria Joana Nogueira, né, que me entrevista, com uma carta muito interessante, que eu acho que foi em resposta a uma carta da pandemia, Sim, escrita pela Marion. Sim. Depois a Marlene, acho que a Marlene Reis, que é de Minas Gerais, escreveu também em resposta, já não lembro muito qual foi o tema, porque são cartas muito temáticas, não é? E com epígrafes, então tem sempre uma abertura. Célia Labanca, que é uma escritora brasileira, também entrou para escrever cartas, e são 5 autoras, não é? 5 autoras. Então, as respostas das cartas eram direcionadas mesmo às cartas escritas a Marion e a Lore. Então, é um livro muito dinâmico também, eu acho que muito fácil de ser lido, porque é epistolar, não é? São cartas, então o leitor ganha fôlego de uma carta para outra. E já temos recebido assim muitas respostas e muito interessantes de pessoas que se lembram da sua primeira carta recebida, carta de amor, não é? De uma carta de uma notícia que estava à espera há muito tempo, e de pessoas que resgataram esse gosto, não é, pela escrita de cartas, e que andou não somente a enviar cartas para Lore e para Marion, que são os personagens, mas também para as escritoras, Joana e Márcia, e fazendo trocas, não é, de umas para outras. Isso vai terminar numa grande roda, digamos assim, ou num grande círculo do feminino. Eu tenho a impressão de que vai ser isso. Vai ser um grande círculo do feminino, porque quase todas as respostas são respostas que vêm do feminino. Muito bem. E é uma temática forte no livro também. Portanto, temos aqui a Frida, que é para em breve iremos ter novidades dela, e em breve teremos também então novidades da Cara Amiga. Da Cara Amiga, e tem um outro que eu estou a trabalhar agora, e esse pronto, já trabalho há algum tempo, mas que a personagem escapa, e que é Mulheres do Outono. Mulheres do Outono. É também muito no circuito do feminino, não é? No ciclo do feminino. Mas não contes tudo, Joana, porque senão ficamos já a saber esses pormenores todos. Não vou contar tudo. Até porque para mim, Juca, vai ser também surpresa, não é? Vai ser surpresa. Aquela personagem ainda não tem destino, não é? Ainda não tem o seu pronto. E é por isso que é um texto que eu venho trabalhando já há algum tempo e não consegui ainda, de fato, a grande virada da história, não é? Pronto. Não tenho. Portanto, nós daqui a uns tempos vamos ouvir falar de ti outra vez com mais 3, este ano ainda, não é? Com mais 3 publicações. Tomara. Porque tu este ano, agora, há pouquinho tempo mesmo, porque semana passada, logo na primeira semana de fevereiro, mais ou menos, última de janeiro, primeira de fevereiro, tu lançaste as versões do perdão, já agora em 2021. Então, quem são estas versões do perdão? As versões do Perdão é um livro organizado pelo René Dantes, que é um suíço brasileiro,
que reside, acho que uma parte do ano no Brasil e outra parte do ano na Suíça, e que ele... Bom, eu sei que ele desenvolve um trabalho muito interessante na área da interpretação de Paul Ricoeur. Ele é psicanalista, o René, e, se eu não me engano, é filósofo, e eu não conheço o René pessoalmente, não é? Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele me fez o convite, me lançou o desafio de escrever um capítulo para o livro Versões do Perdão. E o grande desafio era escrever sobre a infância e sobre o perdão. E foi mesmo um desafio, que eu confesso. Embora eu goste muito do Paul Ricoeur, é um autor que eu gosto de estudar, gosto de ler, já trabalhei bastante, não é, com a perspectiva da interpretação de Paul Ricoeur, mas pronto, é um autor também muito complexo e que exige leituras muito aprofundadas. Mas o René, de alguma forma, foi me dando pistas, foi um colaborador, digamos assim, muito interessante para o meu texto, que ele foi me dando pistas, não é? Porque o Paul Ricoeur, ele tem tem vários textos que falam exatamente sobre a questão do perdão. Foi um autor, um filósofo, não é, que se debruçou muito sobre essa interpretação ou sobre essa construção do perdão. Interessantemente, é um filósofo cristão, não é, que se assume mesmo na sua fé e que fala do perdão do ponto de vista da filosofia, mas também do ponto de vista da religião. E foi muito interessante eu seguir ali aquele fio condutor, não é, orientado pelo pensamento riqueriano, não é? É um autor que eu gosto imenso e terminou por me ajudar bastante, porque eu fiz uma análise da questão do bem e do mal, não é, nos contos de fadas, ali como sendo talvez uma ótima plataforma para que as crianças, de fato, alcancem essa compreensão do perdão. O que é perdoar? Por que eu perdoo? O perdão é necessário? O Paul Ricoeur diz que o perdão salva a humanidade, não é? Mas antes de salvar a humanidade, salva aquele que perdoa. Portanto, é preciso se aprender o perdão, né? Desde muito cedo. Não é uma coisa que se aprende na maturidade, né? São valores. E esses valores todos nós aprendemos na tenra infância, no nosso contexto de família, depois na escola, né? Que é como enquanto um subsistema, e que na maioria das vezes a gente sabe que é perverso, não é, porque é um subsistema que depende de outros sistemas. Então, muitas crianças aprendem que são gordas ou magras demais, ou são quatro olhos, ou são de uma classe social diferente, como a Mariquinha, ou isso e aquilo, na escola. É ali que ela se depara um pouco com o que o outro pensa, não é, a seu respeito, e às vezes é uma grande dor, não é? Se dá conta de que o quatro olhos da sala de aula, ou então aquele que não tem força, aquele que é mais pobre, enfim. Então eu discuto essa, digamos assim, essa polaridade, não é, entre o educar na família, o educar na escola, e como é que as histórias podem entrar aí nessa construção dos valores, não é? E, sobretudo, pensando nos valores de base, não é? Nessa questão maniqueísta, que é um arquétipo universal, né? Do bem e do mal. O que é o bem e o que é o mal? A gente sabe também que em algumas culturas, bem pode ser o mal para uma outra cultura, não é? E essa é uma questão muito complexa. Mas tentei ali apontar para alguns contos de fadas, não é? Pensando na perspectiva das personagens. O que é que representa o herói de um conto de fadas? O que é que representa a floresta ou outros espaços que são recorrentes nos contos de fadas e que pode dar indício à criança ali de momentos de transformação, momentos de dúvida, que na verdade o herói tem essa dimensão do perdão, não é? Não conhecemos nenhum herói no conto de fadas que não tenha perdoado o seu antagonista, a bruxa ou o vilão. Às vezes o vilão termina mesmo, tem um final trágico porque é necessário ali no texto. Mas na maioria das vezes a gente vê que os contos
tenha um final feliz. E esse final feliz, ele é importante que exista, não é falta de realidade, é apenas uma representação simbólica para a criança que lê o texto de que, afinal de contas, passamos por tanto na vida, somos abandonados às vezes, somos colocados à parte, somos subtraídos, somos isso, somos aquilo, mas a gente pode vencer. Não é o mal. A gente pode ser feliz. Então, o final feliz indica isso, não é? Nós temos essa possibilidade sempre, não é? De uma redenção qualquer. E o perdão é uma delas, que é essa possibilidade. Muito bem, Joana. Nós já devemos ter levado mais do que tempo da nossa hora, que eu não estou a fazer a contagem do tempo. Ficamos aqui com umas ótimas sugestões de leitura e ótimos recursos também para lermos e para termos e para analisarmos, porque alguns dos teus livros também são recursos que podemos utilizar, são ferramentas pedagógicas que podemos utilizar. E, portanto, ficamos aqui com uma mescla entre livros para nós refletirmos, para as crianças e para também trabalhar. Eu vou-me despedir de ti. Vamos ficar aqui então com mais estes livros, 3 ou 4 livros na calha para uma futura entrevista. Tu vais ser daquelas pessoas que eu vou estar sempre a entrevistar no futuro, porque tu vais ter... Obrigada, Juca. Eu agradeço muito sempre a oportunidade, não é? De falar dos livros, de estar contigo, de estar na Rádio Metropolitana do Porto, mas sobretudo de estar contigo, né? Partilhando, que eu sei que tu és uma pessoa também das artes, e de partilhar, né, um pouco desse universo. A live de lançamento do livro Sessões do Perdão será no dia 23, agora, de fevereiro, às 21 horas daqui de Portugal. Okay. Então, quem quiser assistir pelo canal do YouTube... Colocar na agenda, dia 23 de fevereiro, às 21, teremos então... Vamos falar um pouquinho sobre o perdão. As versões do perdão. As versões, as várias. As várias versões do perdão. Ok, Joana. Obrigada. Um beijinho grande e tudo de bom para ti. Beijinho, Juca. Beijinho. Até para a semana.